Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês neste dia. Hoje, 11/5/2020. Queridos e amados irmãos, estou aqui para trazer uma revelação da parte de Deus. Algo não é tão fácil de ouvir, mas é necessário. Porque tudo isso veio da parte de Deus. Queridos irmãos, nós estamos no meio de uma tempestade a qual tem levado muitos do nosso meio. Muito sofrimento, muitos dúvida do que será, do que vai acontecer amanhã. E tudo isso já foi nos predito, tanto na palavra de Deus, como nas revelações e visões que o Senhor tem nos concedido. O Senhor tem nos avisado. O Senhor tem nos fortalecido e tem cuidado do seu povo. Tem cuidado das crianças, tem cuidado de nós. Mas, queridos irmãos, o que está para vir é inevitável. O que vai acontecer não tem nada que possa impedir esse acontecimento. E se trata de algo semelhante ou pior do que estamos vendo hoje. Algo que vem nos desestruturar muito mais ainda, principalmente os que não estão em Deus. Não tem o Senhor como Salvador. Senhor Jesus. Mas, missionária, como você chega do nada e traz uma palavra tão forte, tão pesada? Como a senhora chega, traz uma palavra tão grande, ruim? A gente está precisando de palavra de paz, palavra de edificação. Amados irmãos, o que nós precisamos é de Deus. Porque o momento não é fácil, mas nós precisamos de Deus. Primeiramente, eu quero levar à sua memória uma revelação a qual Deus me deu em 2018 e qual eu já falei várias vezes para vocês. Mas agora, neste momento, o Senhor me traz a lembrança e a necessidade de passar algo. Não me recordo que eu já tenha falado para vocês sobre isso, mas eu creio que agora é necessário falar para vocês, até diante do que Deus tem trago para nós, tem trago para mim nesses dias, para que eu possa transmitir para a igreja. E o que Deus me revelou naquela noite, naquela madrugada, aonde as estrelas começavam a dançar, a brilhar, a piscar. As estrelas começavam a mudar de lugar e os anjos no céu começavam todos a louvar em grandes coral, louvando, chamando a igreja amada, venham. Está tudo preparado, está tudo preparado. Querido e amado irmão, naquele momento toda a terra ouviu aqueles anjos louvando, chamando a igreja, e onde estes anjos louvavam e cantavam pelo lado de dentro do céu, as estrelas continuavam lá brilhando, elas continuavam piscando, mudando de lugar, e os anjos e o céu continuavam no mesmo lugar. Mas aí, de repente, no meio daquele tumulto todo, aqueles louvores, qual anjo apareceu e as pessoas correndo para o meio da rua sem saber o que estava acontecendo. E as pessoas saíam das suas casas, saíam correndo, querendo saber o que estava acontecendo. Meus irmãos, quando
as pessoas começaram a ficar preocupadas, ligando para os seus familiares, tentando, e naquela loucura toda, e o anjo virou para mim, quando as pessoas perguntaram, olhando para ele, do que se tratava, o que era aquilo, e ele disse, apontando, pergunte a ela que esta é a terceira vez que ela vê, e ela sabe do que se trata. E eu disse para aquelas pessoas, meus vizinhos, disse a eles, essa é a vinda de Jesus. Aquele que vocês não acreditavam, ele está vindo buscar a sua igreja. Mas aquele apavoramento, aquele assombro, aonde tinha um avião que tinha caído, as pessoas tentando tirar os seus carros das garagens, ao mesmo tempo, tanto tumulto. E de repente os anjos começaram a aparecer, e eles pegavam na mão das pessoas que pertencia ao Senhor, e aqueles que não tinham anjo do seu lado, aparecia uma bola de fogo, e aquela bola de fogo surgia um demônio, parecendo aquela cuca, parecendo um jacaré, e aquela bola de fogo ficava do lado daquele demônio, e correndo junto atrás daquela pessoa que não pertencia a Deus. E quando eu ouvi a voz do Senhor, antes disso, irmãos, o anjo falou para mim, ore para que isso não aconteça à noite, nem no sábado, como estava escrito, que era para nós orar, que a nossa fuga não viesse no sábado, nem à noite, porque nunca se viu tribulação maior do que acontecia naquele momento. Então, vemos o que está acontecendo. Toda essa tribulação que tem se manifestado diante da primeira onda, porque eu acredito que isso seja a primeira onda, todo este vírus, toda essa situação, eu creio que isso se passa, irmãos, os 3 dias de escuridão. O primeiro ano será um ano difícil, de morte. Nós estamos aí vendo, e até os jornais, os pesquisadores dizendo que isso só vai até o final do ano. Toda essa mortandade pelo mundo inteiro. Por mais que a medicina tente, por mais que os especialistas façam de tudo, irmãos, o homem mais rico do mundo, que é um dos que está pagando, está sendo um dos que estão contribuindo para que consigam a vacina, para barrar tudo isso que está acontecendo, mas para que se cumpra o que diz a palavra, o que nos apresenta. Irmãos, tudo que Deus já nos passou e o que Ele está nos passando tem que se cumprir a sua palavra. Em Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, eu lerei alguns versículos para vocês, para que nós possamos meditar nesta palavra. Então o versículo 15 nos diz: quando, pois, vier de que abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça, e tirar alguma coisa de suas casas, e quem estiver no campo não volte atrás, buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, e nenhuma carne se salvaria mais por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas,
Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente, mostra no ocidente, mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombetas, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vier de todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas ai daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Amém? Amados e queridos irmãos, quero chamar a atenção a você nessa parte, principalmente aonde fala sobre abominação, sobre todas essas coisas que hão de acontecer. Quem estiver no campo, não volte atrás. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa. Queridos e amados irmãos, todos vocês já conhecem essa passagem, todos já conhecem tudo que está escrito. Eu não trago novidade alguma. Eu não trago novidade, nenhuma descoberta. Todos vocês já conhecem, cada um de nós. Quero trazer a memória de vocês sobre essa revelação que foi me concedida pela misericórdia de Deus em 2018. Mas quero trazer também, diante de tudo isso, amado irmão, o que está para acontecer é inevitável. Missionária, como assim? Porque quando Deus quer agir, irmão, Ele age. Quando Deus quer fazer da maneira que Ele quer fazer, Ele faz. Ele já fez isso antes. Em Deuteronômio capítulo 32, 24, Ele diz: enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víbora que se arrastam no pó. O Senhor, quando Ele deseja, quando Ele quer apresentar a sua justiça, apresentar a sua ira, porque nós que pecamos contra Ele, somos nós que somos pecador. Quando nós vemos, sabemos que Deus é fiel, que Deus é zeloso, que Deus tem se levantado para nos avisar sobre os seus juízos, sobre os seus julgamentos, e muitos têm desprezado. O Senhor faz valer o seu poder, faz apresentar a sua mão poderosa. Oh, queridos irmãos, nós vemos nesses dias, o quão grande é a tribulação que tem acontecido no mundo. Só no Brasil já chegou quase 12 mil mortes de pessoas, o que foram confirmados, fora os que não foram, amado irmão, fora o que não foram.
foram somente deste vírus, fora as outras enfermidades, fora aqueles que não foram registrados, fora acidente e outros tipos de coisa. Nós estamos vendo a situação se agravando, pessoas com as empresas fechadas, seus trabalhos tudo fechado, loja, porque a morte paira sobre as ruas, a morte, as próprias pessoas elas transmitem morte para outras. Irmãos, porque tem algumas pessoas que são assintomáticas, que não têm sintoma, não sente nada, mas tem outras pessoas que com pouco tempo, menos de 7 dias, vai a óbito. E o que será? E o que é isso? O que é isso? Mas eu quero te dizer que algo muito terrível está acontecendo e você me conhece e sabe, acontecendo não, vai acontecer. E você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa contra estas revelações assim, sem ser verdadeiramente Deus que nos traz, me concede esta revelação. Mas há 3 dias direto, Deus tem falado comigo, tem apresentado, irmãos, sobre isso, e eu não posso deixar de falar, porque é inevitável o que está para vir. É inevitável o que vai acontecer no Brasil e no mundo. Querido e amado irmão, tudo isso que está acontecendo, o remédio contra o vírus que estamos aplicando, afastando as pessoas, para evitar essa transmissão de morte, essa transmissão deste vírus. E você observa que cada lugar ele se adapta e começa a ter mutações. Mas o que eu quero lhe dizer sobre um sonho, e não é só um sonho, são vários sonhos que eu tenho tido durante esses 3 dias. Eu vou lhe contar o mais recente. Eu sonhei de ontem para amanhecer hoje. Para amanhecer de ontem, do dia 10 para amanhecer o dia 11 do 5 de 2020. Eu estava andando, caminhando normal, numa cidade. E isso são várias vezes, irmãos, da mesma forma. Eu tenho sonhado. E então, quando eu chegava num lugar como se fosse um interior andando, caminhando, e chegava, tinha uma casa, tinha uma fazenda, um localzinho, e eu andando. E de repente lá vem a noite, e à noite ela se abatia uma escuridão diferente. Era uma escuridão diferente, porque quando ela chegava perto de mim, eu vi uma luz que resplandecia ao meu redor, que aquela escuridão não conseguia me tocar. Era como se uma escuridão de chuva, de uma tempestade. Mas no meio daquela tempestade vinha como se viesse gafanhoto, como se viesse esqueletos humanos. E eram pessoas diante daquela chuva, aquela tempestade, que elas saíam devorando as cidades por onde ela passava. E eu estava descendo um monte, e esse monte estava cheio de lama, tipo uma ladeira, e eu ia descendo aquele monte. E aquela ladeira, quando eu vi como se fosse uma grande passeata, e ela vinha como tempestade, vi uma escuridão atrás. E eu voltava e tentava correr para subir o monte que eu estava descendo. E uma voz dizia: não se preocupe, eles não podem tocar em você. Amados irmãos, estes sonhos são parecidos um com o outro. Mas quando eu subia, porque eu
quando eu tentava correr, eu conseguia até ter um espaço muito grande. E subia aquele monte, mas a tempestade vinha. E tinha uma casa que estava perto, e eu entrava naquela casa para pegar uma proteção, para não deixar aquela tempestade, como se fosse uma tempestade de poeira, de terra, tudo escuro. E quando eu entrava naquela casa procurando proteção, eu via aquela multidão, aquele se aproximando. E alguém dizia, olha, eu dizia assim, são demônios? São demônios tudo isso que está acontecendo, essas pessoas esqueléticas, essas pessoas doentes? Eles disseram assim, não, são as pessoas na terra. As pessoas na terra, elas estão atrás de comida. Elas estão atrás de sobreviver. E isso não são demônios, são pessoas. Foram situações que levaram elas desse jeito. Então elas saem por aí, parecendo multidões de pessoas, irmãos, como é que eu digo para que você entenda? Sabe, zumbis? Essas pessoas estavam todas rasgadas, elas estavam maltrapilhas, com fome, magras. E eu disse, mas como se chegou até isso? E isso dizia que era a segunda onda. Era a segunda onda. Amado irmão, por 3 vezes eu tenho sonhado, aonde também eu fui numa cidade lá onde eu morava, no Amapá, no sonho. E eu lembro que as ruas que eu andava nesta cidade, lá tem uma beira-rio, que tem as casas de palafita. Eu tentava chegar até lá numa casa que meu pai tinha uma casa que ele construiu, e as pontes estavam quebradas. E eu, quando ia tentar pisar num local, não tinha nem tábua, mas aí aparecia o lugar para pisar. E eu andava ali e via tudo destruído. E eu dizia assim, mas Senhor, o que está acontecendo? As cidades estão todas destruídas, as cidades estão assim, via os marginais tomando conta. E eu via que eles se levantavam para me atingir, para tocar em mim, mas existia uma energia, uma força ao meu redor que eles não tocavam. E as cidades estavam abandonadas, os marginais comandando tudo aquilo, e grupos de pessoas estranhas atrás de comida. As pessoas estavam famintas. As pessoas buscavam qualquer coisa para comer. E eu tenho tido esse sonho, já está com uns 3 dias. As pessoas na terra, atrás de alimento, as pessoas se machucando, se ferindo por causa de pão, de qualquer tipo de comida. E tudo isso é inevitável. E eu olhava para o céu, e o céu todo nublado, o céu com como se estivesse fechado. E tudo isso há de acontecer. Nesse último sonho que eu tive, irmãos, aonde eu tentava descer, eu descia aquele monte, tentava subir correndo, porque vinha aquele multidão de gente. E eu lembro de uma voz, a voz me dizia assim, isso vai acontecer e é inevitável, vai ter que acontecer, para que se cumpra o que está escrito. Eu acredito também que esta palavra que o Senhor disse para que nós não possamos descer de onde nós estamos, para que nós não possamos
sair do lugar. Eu creio que este lugar se refere também ao lugar espiritual. Se você está, qual é o nível espiritual que você se encontra? Aonde você está espiritualmente? Continue, porque quando o Senhor se apresentar como relâmpago, para que Ele te veja, não saia da posição que o Senhor tem te colocado. Não saia da posição porque é iminente a sua vinda. Ele nos diz no versículo 23, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque isto, irmãos, vai acontecer e é inevitável. Como está acontecendo hoje, a gente só está no princípio desses acontecimentos. É muitas situações que não dá para você ver, não dá para a gente ver a olhos nus. Mas existe 2 reinos que estão em guerra. São 3 com o reino do homem, o reino humano. Existe umas guerras travadas, espirituais, no mundo espiritual, travada. E o homem precisa despertar. O homem precisa entender que ele tem que se preparar, e estamos nos últimos segundos, para que o relâmpago do Senhor passe sobre toda a terra. Sobre toda a terra. É iminente. Eu olhava para aquelas pessoas e ficava com pena. As pessoas saíam pulando cercados, saíam invadindo as casas. Eu lembro que minha irmã Raquel já tinha me contado um sonho parecido, que ela estava tendo um sonho onde as pessoas elas não queriam dinheiro, elas não queriam coisas materiais, elas queriam comida, elas queriam alimento. E isso vai acontecer e já está acontecendo. E você acha que quem permite isso? O Senhor. O Senhor que envia isso. Porque para se cumprir, irmãos, para que se cumpra, e nós pecamos contra Ele, nós fizemos as coisas erradas. Nossos pais, nossos antepassados têm pecado contra o nosso Deus. Está aí as pessoas. Nós fazemos uma live para ter 1, 2, 3, vai chegar até 30 pessoas. Mas se for algo que é do homem, que é para a glória do homem, para engrandecer o homem, você fica lá milhares de pessoas para beber e achando que vai ficar normal, que as coisas vão voltar ao normal. Nunca vai voltar ao normal. Tudo isso Deus está permitindo e pesando a mão sobre a terra, e muitos não estão vendo. Quando eles despertarem e abrir os seus olhos, já vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. E eu ouvi uma grande voz que me dizia, quando aquela multidão de gente vinha, parecendo uma tempestade de poeira, aquela voz mostrava ali, aquela voz bem alta, como aquele vento soando, e dizia que toda a terra ficará em pavor. Que toda a terra, eu olhava as cidades, pessoas, irmãos, que estavam nos seus palácios sendo destruídos, irmãos, sendo destruídos. Olhava para os comércios, as vendas. Eu percebi que no segundo sonho, tinham os comerciantes que eles, para não entrar as pessoas com fome nos comércios, para pegar alimento, eu via que eles colocavam as pessoas tipo como pistoleiro na porta para ninguém entrar, porque as pessoas, tinha muita gente faminta, pessoas que só queriam um prato de comida, pessoas rasgadas, todas maltrapilhas.
Assim como Deus fez lá em Israel, quando o povo pecou, Deus, o que foi que ele fez? O rei foi levado a cativeiro, os seus filhos foram mortos. E tantas coisas aconteceram, eles foram mortos, o rei, a sua família, os seus filhos foram mortos diante dele, e depois furaram os olhos dele. Amado irmão, e isso era o quê? Era o povo preparado, separado de Deus. Pecaram contra ele. Quando nós pecamos contra Deus, Deus vira as costas para nós. E o pior de tudo acontece. Quando ele vira as costas, o destruidor vem. E então ele tem feito isso, tem isolado as pessoas em casa, tem permitido que tudo isso aconteça. Saia na sua cidade para você ver os centros das cidades, as ruas. Como você sente a morte pairando. Você olha para as pessoas desconfiadas, acabou-se aquela aproximação. Acabou-se, as pessoas andam com você, se aproximam de você, mas já tem medo de você estar portando a morte. Isso é normal de acontecer? Não, e depois virá o desemprego. O desemprego está aí, muitos estão desempregados, muitos já estão passando necessidade, e esse auxílio que não sai, e tanta coisa acontecendo. O governo está desequilibrado, o entendimento, eles não têm como manter esse tanto de gente dentro das suas casas e eles só dando dinheiro e comer, não. A não ser que eles tomassem providências que eles mesmos não querem tomar. Mas o Senhor sabe disso. E todas essas coisas são inevitáveis. São inevitáveis o que está acontecendo. Você vê por último, só para você ter uma ideia, vésperas enormes na China, né? Invadindo, chegou a matar, picar 40 e poucas pessoas, 50 e poucas pessoas, foi o que eu vi no jornal. Uma cena onde uma vespa atinge um rato, quase do tamanho do rato, e ele se rolando e ela picando ele. E o que você vê, amado irmão, o que você vê, olha lá em Deuteronômio 32, 24, vê lá o que diz a palavra. Enviarei dentes de fera, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víbora que se arrastam no pó. O que você acha que pode acontecer? O que você acha? Você vai continuar aí? Da forma como você está, você tem que se despertar. Você tem que se despertar. Aqueles que não estão morrendo por essa enfermidade, chega um marginal qualquer, sei lá, está a loucura. Você vê em São Paulo, no interior de São Paulo aí, 40 homens se armaram para explodir um banco lá e botar as pessoas lá, um cordão de pessoas, escudo humano, coisas terríveis. As pessoas se tremendo, com medo de ser mortas ali. Irmãos, o desespero de pessoas, esse pessoal assaltando, fazendo muito. Ah, mas o marginal está assaltando porque está precisando de dinheiro com fome, eu não sei. Eu só sei que eles que a situação está ficando crítica, está ficando complicado. E a palavra nos ensina, nos mostra, o Senhor nos mostrou. Pode ler, em Mateus 24 você vai ver quantas coisas terríveis está prenunciado que ia acontecer, que está acontecendo, amado irmão. E ele ainda diz aqui no versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado,
porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso, essa palavra vem aqui, este versículo, foi o que o anjo me falou, que nós deveríamos orar para que aquele dia não acontecesse no sábado e nem à noite. Ele falou assim, lembra? Ore para que a vinda do Senhor não aconteça no sábado e nem à noite. Ele falou desse jeito. E eu tenho sonhado 3 vezes, já 3 vezes, 3 dias em seguida, com uma fome tão grande, aonde as pessoas ficam brigando por comida, aonde as pessoas ficam se machucando, se matando, destruindo a si mesmas, ao ponto de você olhar e imaginar que é demônios, mas não é, são pessoas. São pessoas. E isso não é uma coisa tão longe de você, isso é loucura. Não, isso é... Gente, olha o desequilíbrio que está nos governantes. Em vez de procurar cuidar dos irmãos, das pessoas que estão morrendo, estão brigando, enquanto muitos estão morrendo. Essa palavra de lamento, para que quer saber de lamentar? Nós queremos ajuda, nós precisamos de despertamento. Desperta, irmão, para orar. Desperta, nós estamos em guerra. O que está por vir será inevitável. Precisamos da mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Precisamos, irmãos, da proteção e que Ele nos dê graça e nos dê força para suportar tudo isso. Que nos dê força. E aquele que estiver na Judeia, suba nos montes, vai para os montes. E isso significa o quê? Aqueles que servem ao Senhor de verdade, sobe no monte de Deus. Se você está na Judeia, pelo amor de Deus, suba para o monte, vai orar, se mantenha em oração, pregue a palavra de Deus, ajude aqueles que estão perto, plante o que eu tenho falado para vocês. O que eu tenho falado. E o Senhor falou, é inevitável o que está para vir. Nada pode evitar o que está para acontecer. Se as pessoas saem para a rua para lutar, para impedir que isso venha acontecer, elas acabam contraindo a morte ou transmitindo a morte para outras pessoas. E você vê que é ineficaz qualquer tipo de tratamento, a não ser pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Porque uns... eu estou esvaziando hospital, tratando sim, mas tem outro hospital que trata com o mesmo remédio, eles estão morrendo. Você entendeu? É como se a gente, irmãos, é como se a gente não tivesse outra saída a não ser clamar ao Senhor e adorar a Deus. Não adianta, não existe aquela oração mágica, não existe o feijãozinho que cura, como os muitos imbecis que se dizem servo de Deus, que se dizem homens de Deus, está fazendo por aí, vendendo ainda um feijão por R$1.000. Muitos estão se enganando e achando que o Senhor está longe e Ele está perto. E Ele vai vir. E Ele falou, e outra visão que eu quero falar para vocês, uma coisa muito linda. Eu vi como se Deus estivesse de pé. E eu vi uma pessoa, e eu estava em pé, e essa pessoa caía no chão e fazia de tudo para não se levantar, mas Deus dizia, levante-se e a toque. E eu, sem saber o que significava isso, e eu olhava, não se tratava de uma pessoa. Parecia os pés, pernas, braço, corpo, parecia uma pessoa, mas não era. Era como se fosse uma benção
misturado do material, o físico, espiritual. E Deus dizia: toque. E Deus dizia assim, para aquele ser me tocar, para que eu fosse protegida, para que eu fosse abençoada. E ele disse: assim farei com aqueles que estão de pé comigo. Porque muitos estão sofrendo, sim, e muitos vão sofrer, mas aqueles que estiver guerreando, se posicionar, Deus ordenará que as bênçãos dele a toque diante desta rejeição do mal tocando em muitas pessoas. Deus ordena, assim como ele ordenou para aquela viúva alimentar Elias. Deus ordena, amado irmão, que o universo proteja você, te abençoe, fortaleça. E eu olhava, eu via como se fosse um braço de ouro se contorcendo no chão. E a voz dizia: toque-a. E eu olhava, eu em pé, e a benção vinha, como se fosse uma pessoa, os pés de ouro, todo aquele corpo, tudo assim eu olhava e tudo reluzia. E era a benção de Deus, Deus ordenando que ela me tocasse. E é assim que você vai fazer. Você vai ficar de pé e lutar, porque Deus ordenou que a bênção dele tocasse em você e protegesse. As ruas que eu andava, quando eu via que não tinha onde eu tocar, que não tinha onde eu pisar, mesmo que aquelas pessoas, o mal me seguisse, mas eu estava protegido. E assim que Deus está falando para a sua igreja, Deus está mandando dizer para a sua igreja: permaneça de pé, lute, vá guerrear, confie nele, que ele vai te proteger nesta aflição. Mesmo que seja inevitável, ele ordenou que você alimentasse o profeta. E isso significa o quê? Mesmo que você não tenha o que comer, mesmo que você não tenha de onde tirar, o Senhor vai abençoar você. Deus vai proteger você. Deus vai proteger você para que você possa cuidar de outras vidas. No meio dessa pandemia, no meio dessa tempestade toda, desta tribulação que nós estamos passando e vamos passar, mesmo sendo inevitável, o poder da bênção que Deus ordenou, ela vai ter, nem que ela se ouça, que se sinta mal, mas ela vai ter que tocar em você e você vai ter que ser abençoado. Eu não sei de onde vai sair o emprego, mas ele vai sair. Eu não sei de onde vai surgir a porta aberta, mas ela vai sair. Eu não sei de onde vai vir a cura, eu não sei de onde vai vir a situação para resolver o teu problema, mas vai sair. E você tem que continuar lutando. Continua. Mesmo que a tempestade traga fome, traga os famintos, você vai ter tanto para cuidar da sua família como para cuidar daqueles que estão ao teu redor. E eu profetizo isso em nome de Jesus. E toda a terra, irmãos, aonde quer que até nos confins vai acontecer. Você vê, percebe que até essas investigações, os estudos dizem que os pobres sofrerão mais, né? Mas que tipo de pobre? Pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de quê? O Senhor está com você. O Senhor vai cuidar de você. Mesmo que você não tenha um emprego, não tenha nada de onde tirar, o Senhor vai te abençoar. Mas fique de pé. Levante o Senhor e suba para os montes enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto está perto, enquanto se pode tocá-lo. Amém? Vamos orar para a honra e glória do nome do Senhor. Pai amado, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta noite, dando graça pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Senhor, Tu és a razão do nosso viver, és a glória que exalta a nossa cabeça. Não existe outro acima de Ti. Não existe nada acima de Ti.
O Senhor é a razão do nosso viver. Perdoa os nossos pecados, guia nossos passos na vereda da justiça. Nos faz entender a verdade, andar na tua presença, pregar a tua palavra, te glorificar para a honra e glória do teu santo nome. Papai, nos ajude no meio desta crise, no meio dessa situação. Nos abençoe, nos mostre o caminho, nos mostra, ó Senhor, a situação está se complicando, mas o teu livramento está mais perto do que nunca. Ao seu retorno, ó Senhor Jesus, e nos levar deste mundo de sofrimento, ó Senhor, e abater toda essa tristeza, toda esta angústia. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, a tua grandeza no meio do teu povo, a sua misericórdia, derrama o seu amor sobre a nossa vida. Aquele que está enfermo, que venha ser curado em nome de Jesus. Aquele que está distante dos teus caminhos, que volte em nome de Jesus. E eu profetizo para a honra e glória do teu nome. Ó poderoso Deus, sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor, mas nós estamos aqui, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Derrama a tua misericórdia sobre a nossa vida. Encha a nossa vida, ó poderoso Deus, porque tu és a nossa fortaleza, a nossa grandeza. Tira de nós o que não é teu, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados. Ó poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, tire de nós o que não é teu, em nome de Jesus. Amém, amado irmão, que Deus abençoe. Para muitos pode ser besteira, pode ser bobeira, mas para você que sabe como Deus atua, como Deus fala, como Deus se apresenta para o seu povo, você sabe, irmão, que isso é Deus puro, que Deus está nos alertando, nos avisando, que muitas coisas podem vir a acontecer, mas você tem que ficar de pé, se fortalecer nele. Irmão, eu peço em nome de Jesus que você compartilhe este vídeo, compartilhe, avise nossos irmãos do que está por vir. Avise em nome de Jesus, irmãos, curta o canal, se inscreva no canal, pois nós estaremos aqui firme e forte, esperando mais do Senhor, nos alertando, porque você sabe que Deus tem nos alertado. Você sabe, vídeo, irmãos, que eu fiz, não sabia nem o que eu estava dizendo, mas eu sabia que o Senhor estava me falando, porque eu sirvo ao Senhor, eu ando na presença de Deus. Eu sou uma pessoa, sou consagrada ao Senhor. Deixei todas as coisas do mundo para servir a Deus. A minha vida pertence ao Senhor. Você conhece, o pouco tempo que você me conhece, você sabe que eu estou aqui para fazer a vontade dEle, para pregar a palavra dEle, para adorar Ele e levar você, amados irmãos, a adorar junto comigo. E com isso o Senhor vai nos revelando, mostrando o caminho da verdade e nos alertando de tudo que tem acontecido, que vai acontecer, e nos mostrando o caminho da justiça e nos dando livramento. E por isso eu peço, me ajude em nome de Jesus. Faça, irmão, segundo o que você sente no teu coração. Compartilhe esse vídeo, faça a sua parte, porque o Senhor está nos alertando de grandes coisas que está por vir, mas Ele nos manterá de pé, porque Ele é fiel e poderoso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.